Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e estamos aqui para mais uma aula de português, a nossa aula de número 33 do terceiro ano, tá? Lembrando que nós estamos com as nossas medidas necessárias, vocês aí em casa estão passando álcool nas mãos, saindo somente quando necessário, utilizando as máscaras, correto? Vamos lá para a nossa aula? Nós vamos hoje trabalhar com a unidade 18, uma história de bichos, tá? É a continuação. Vamos para a nossa rotina? Na rotina, nós vamos trabalhar a unidade 18, uma história de bichos, página 70. Estudar a língua 2, página 76. Produzir texto, página 77, exercício 5, tá? Que era para fazer em casa, nós vamos fazer na videoaula, página 79 e 80. E a tarefinha, página 79 e 80, exercícios 4 e 5. Vamos começar a aula de hoje. Pega o seu material, a apostila, o caderninho. O caderninho não, o estojo com lápis, borracha. Vamos lá, apostila 3, página 76, tá? Estudar a língua 2. Leia as palavras do quadro, prestando atenção ao som da letra S. Vamos ler juntos? Lista A, raposa. Presa, divisão, quase. Lista B, salto, somente, satisfeito, saíram. Agora vamos para a lista C. 3, respondeu, mesmo e juntos. Você já deve ter percebido que tem, né? Alguma diferença no som de S, você já percebeu? Aí vamos para a letrinha A. Qual é o som da letra S na lista A? Nesta listinha aqui, crianças, qual será o som da letrinha S? Você já sabe? Sim, né? Vamos lá. Som de Z, né? Ó, presa, divisão, com a Z. O S tem som de Z, porque a letra S está entre vogais. Ok? Lembrando que se não der tempo para você responder agora, você pode assistir a videoaula novamente e responder depois, ok? Próximo. E na lista B, qual é o som da letrinha S na lista B? Onde estava salto, somente, satisfeito e saíram. Vamos ver qual é o som? Você já deve saber, né? Ah, som de C, porque a letra S está no começo das palavras, né? Por exemplo, salto, somente, satisfeito. E na coluna C, vamos ver? É as palavrinhas 3, respondeu, mesmo e juntos. Qual é o som da letrinha C? Ah, tem som de C, né? O X, né? Porque a letra S está em final de sílaba, ela apareceu no final de cada sílaba, ok? Agora vamos para o exercício 2. Leia as palavras, vamos ler junto, ó. Raposa, burro. O que nós podemos observar? Nessas palavrinhas, o som da letrinha R é fraco ou é forte? Lembrando que nós já trabalhamos, né? O som da letrinha R, quando tem 2 R's, como que é o som? Ah, né? Nessas palavras, o som da letrinha R é forte, tá?
Vamos para a letrinha B. Página 77, nós estamos. O som da letra R é igual nessas duas palavras, tá? Então, por que usamos apenas R, ou um R só, em raposa e 2 R's em burro? Mas se tem o mesmo som, professora, por que uma tem um R só e a outra tem 2? Ah, lembra daquela regrinha? Em começo de palavra, nós não colocamos 2 R's nem 2 S's. Vamos ver, olha. Isto. Em raposa, o R tem som forte, mas está no início da palavra, crianças. Em burro, né? O som do R também é forte, ó. Ainda vem 2 R's. Só que ele está entre vogais. Quando ele está entre vogais, então nós colocamos RR quando tem som de R forte. Ok? Nós nunca iniciamos palavrinha com 2 R's. Ok? Agora, exercício 3. Observe estas palavras. Dividir, cortar, martelo, amargo. Olha aí no seu material as palavrinhas, página 77. Em que lugar da sílaba a letra R aparece? Olha lá em dividir. Qual lugar da sílaba está o R? Cortar. Em qual lugar da sílaba está o R? Ah, você já sabe, né? Está no fim da sílaba, crianças. Olha, no fim. Escreva a regra do uso da letra R nesse lugar. Você se lembra qual que era a regrinha? Vamos ver. No fim da sílaba, usamos apenas um R, tá? Então, quando tá no final da sílaba, que nem aqui, amargo, o R está na sílaba do mar, mas não está no comecinho da sílaba, ele está no finalzinho da sílaba, tá? Então, usamos apenas um R, ok? Lembrando que você pode assistir novamente a videoaula, tá? Responder com as suas palavrinhas de acordo com o seu entendimento. Vamos continuar. Produção textual. Crianças, nós vamos falar um pouquinho. Nós já trabalhamos com produção de texto, mas agora nós vamos fazer uma revisão sobre objetivos de uma produção. Vamos lá. Por que nós trabalhamos produção de texto e por que é tão importante uma produção de texto? Porque vai estimular a nossa imaginação, a criatividade e a percepção visual, tá? Reconhecer e também produzir uma sequência narrativa, tá? Por meio de imagens com estrutura. Então, nós precisamos, né, reconhecer e também saber produzir, tá? Tanto textos narrativos, textos com imagens, tá? Lembrando sempre da estrutura textual, que nós já falamos, com começo, meio, que é o desenvolvimento da história, e o fim, tá? Começo, meio e fim. Usar adequadamente sinais de pontuação, tá? É importante colocar os sinaizinhos no lugar correto para um bom entendimento do leitor, tá? Quem for ler o nosso texto. Numa produção de texto, o que é preciso, professora? Ah, numa produção de texto é preciso que haja um planejamento, tá? Você pensar, você analisar o que você vai escrever, tá, crianças? Depois, o título, não podemos esquecer do título na história. E o título, crianças, ele tem que estar de acordo com o conteúdo que você vai desenvolver. Você não pode colocar um título de um tema tal
e desenvolver um assunto totalmente diferente do título, tá? Tem que estar de acordo. Próximo. Organização correta dos fatos. Então, é muito importante os fatos estarem organizados. Colocou o título. Como que eu vou começar a minha produção, a minha história ou o meu texto? Qual vai ser o começo? Depois. Qual vai ser o desenvolvimento dessa história, né? O desenrolar da história? Depois, como que eu vou finalizar? O que aconteceu no final? Qual foi a resolução do conflito, né? Ou da história, o acontecimento? Então, os fatos têm que estar na ordem correta. Depois, né? Que é continuação. Essa é a estrutura do texto que nós estamos falando. O texto tem que ter o começo, o meio, o desenvolvimento e o fim, tá? Em parágrafos, tá? Coloca os parágrafos com letra maiúscula, usando sinaizinhos de pontuação. Terminou? Coloca o ponto final, tá? É muito importante nós termos essa noção dessa estrutura textual, ok? Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são também de extrema importância, ajuda no entendimento do texto, tá? Os sinais de pontuação vai fazer quando o leitor, identificar se é uma fala, tá? Se é uma pergunta, se é uma exclamação, se está expressando um sentimento. Então, por isso que é importante nós utilizarmos os sinaizinhos de pontuação de forma correta. E nós já trabalhamos, né, em várias aulas a importância dos sinaizinhos de pontuação. A letra maiúscula, que nós tanto falamos para vocês, que nós tanto pedimos, né? Começo de frase, letra maiúscula, ok? Se for nome próprio, substantivo próprio, também letra maiúscula. A ortografia correta, né? Ao escrever a palavrinha, verifique se está escrita corretamente, consulte um dicionário, tá? Se você acentuou de forma correta, que nós vimos nas outras aulas, que muitas vezes um sinal de pontuação pode mudar o sentido da palavrinha, ok? Vamos para o próximo. Pensar na forma correta de colocar o que, professor? O que eu devo analisar? Vai ser um texto narrativo? Alguém vai contar essa história? O narrador ele vai ser apenas observador, tá? Ou ele vai ser um personagem? O narrador é observador, é o que, né, está contando a história. Ou ele vai participar? O narrador vai ser um personagem da história. Então, temos que pensar como que será o nosso texto. Próximo. Personagens. Como serão os personagens? Coloque nomes nos personagens, tá? Fale sobre as características físicas desses personagens, né? É alegre, é alto, é gordinho, é baixinho, é magrinho, tá? Vamos dar vida, né, aos personagens, colocar as características de cada um. Outra coisa importante, no desenvolvimento da história, não esquecermos, olha, onde ocorreu o fato? Como que ocorreu o fato? Quando aconteceu isso? Nas férias, no verão, no final de semana? Colocar as características do lugar, também é interessante você colocar. Por quê? Porque eu falo que todas essas informações, se nós utilizarmos elas corretamente, o nosso texto ficará mais bonito, ficará mais elaborado, tá? O conflito-problema, ou seja, o desenvolvimento do texto, né? Como a história vai acontecer, quais são os fatos dessa história.
E a solução, que nós chamamos de finalização também. Como vai ser a solução dessa história? Qual vai ser o final da história? O leitor vai entender que a minha história teve um começo, teve um meio e teve um fim? Numa produção é preciso, vamos lá, atenção, evitar repetições excessivas, tá, crianças? Dos personagens e de termos como e, aí, então, daí, tá? É normal vocês colocarem repetições, principalmente do aí a menina foi, aí ela encontrou sua coleguinha. Não, isso deixa o texto, a gente fala que o texto fica feio quando nós vamos ouvir. Então, evite utilizar repetições excessivas, tá bom? Atenção! Olha, outra coisa importante, verificar os parágrafos e os sinais de pontuação. Isso, você deu o recuo do parágrafo, colocou letra maiúscula, no final, terminou, colocou o sinal de pontuação, tá? Se for uma fala, coloque antes os 2 pontos, depois o travessão, que é a fala do personagem, tá? Não se esqueça, o que nós não podemos esquecer? Isto, de rever todo o texto. Então, escreveu, fez a sua produção, lê o início, lê o meio, lê o fim, verifique cada parágrafo, sinal de pontuação, tá? É importante nós fazermos a revisão do texto, porque neste momento que nós vamos ver se nós vamos precisar modificar algo, tá? Agora, nós vamos para a nossa produção textual, tá? Essa produção, nós vamos fazer uma reescrita da fábula. Vocês se lembram da fábula O Leão, o Burro e a Raposa? Então, se lembram, né, da aula passada. Nós vamos, como se nós fôssemos reescrever essa fábula, tá? Nós já trouxemos aqui o textinho fatiado. Nós vamos colar e ir analisando parágrafo por parágrafo. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso textinho, da nossa reescrita da fábula. Vocês lembram o que é fábula? Vocês lembram quais são as características da fábula? Sim, né? A fábula é um gênero textual onde normalmente os animais aparecem com o comportamento de seres humanos, tá? Tem a moral da história, tá? Que é um conselho para a nossa vida, um conselho para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeira parte do nosso texto. Colocamos o parágrafo, o título, tá? Não se esquecer do título. O leão, o burro e a raposa. Esse foi o título da nossa história, tá? Agora nós vamos para o primeiro parágrafo da nossa reescrita. Colocamos o espaço, que é o recuo do parágrafo, letra maiúscula, tá? Certa vez, o leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar, tá? Então, ó, esse é o nosso primeiro parágrafo. É o começo da nossa produção de texto. Parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Vamos para o segundo parágrafo da nossa reescrita. O que aconteceu quando eles saíram para caçar? Vocês se lembram? Ah, sim! Eles pegaram muitas
presas, tá? O que serão presas, né? Eles caçaram, provavelmente, alguns animaizinhos. Então, colocamos o segundo parágrafo. Letra maiúscula. E é importante o espacinho. Eles pegaram muitas presas. Vamos para o terceiro da nossa reescrita. O que aconteceu? Vocês se lembram? Depois que eles pegaram as presas. Lembra que eles fizeram uma divisão lá? Será que foi correta a divisão? Vamos lá. O recuo, parágrafo, letra maiúscula. O leão pediu ao burro para dividir a caça entre os três. Então, o leão pediu para o burro dividir. Colocamos a vírgula. O burro repartiu em partes iguais. Então, parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Ok? Vocês se lembram da divisão? Será que o leão gostou da forma como o burro dividiu a caça? Ah, não gostou não, né? Recuo do parágrafo, letra maiúscula. Essa divisão, vírgula, não agradou o leão, que, irado, devorou o burro. Então, já estamos, né? 1, 2, 3, no quarto parágrafo. Vamos para o próximo. Vocês se lembram que depois que o leão devorou o burro, ele pediu para a raposa fazer a divisão. Vocês se lembram da forma como a raposa fez a divisão? Ah, se lembram, né? Será que ela repartiu igual o burro? Vamos ver na nossa reescrita como ficou. Parágrafo, letra maiúscula. Já estamos indo para a finalização da produção. Então, o leão pediu à raposa para dividir novamente a caça. Tá? Colocamos um ponto final e aqui um parágrafo, letra maiúscula. A raposa esperta juntou quase tudo para o leão e ficou apenas com um pouquinho. Ponto final. Tá? Então, olha, a reescrita nós estamos reescrevendo, mas está de acordo com a fábula, de acordo com o texto. Nós não criamos fatos. Tá? Vamos indo para a finalização da história. A raposa esperta dividiu de forma diferente do burro. Tá, crianças? Vamos ler o próximo parágrafo. Letra maiúscula. Ah, o leão gostou. Ficou satisfeito com a repartição e perguntou à raposa quem havia lhe ensinado a dividir tão bem. E a raposa, como ela é um personagem muito esperto, né? Pode ver que nas fábulas a raposa ela é esperta, ela é astuta, ela planeja, né? Ela pensa sobre os acontecimentos. Olha lá. A, parágrafo, raposa respondeu. Nós colocamos os dois pontos, tá, crianças? Porque vai ter uma fala. A fala da raposa. A raposa respondeu. O que a raposa respondeu? Que quem havia lhe ensinado a dividir tão bem? Muito esperta, ela respondeu. O burro. Mas como que o burro ensinou a raposa a fazer a divisão? Ela observou o que aconteceu com o burro. Por isso que ela fez a divisão de uma forma que agradasse o leão, para que o leão não a devorasse também, tá? Então, vamos ver se o textinho ficou, a reescrita ficou de acordo com a que veio no nosso material? Vamos fazer a revisão do texto. O leão, o burro e a raposa.
Certa vez, o leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Eles pegaram muitas presas. O leão pediu ao burro para dividir a caça entre os três. O burro repartiu em partes iguais, né? Essa divisão não agradou o leão, que, irado, devorou o burro. Então o leão pediu à raposa para dividir novamente a caça. A raposa, esperta, juntou quase tudo para o leão e ficou apenas com um pouquinho. O leão gostou, ficou satisfeito com a repartição e perguntou à raposa quem havia lhe ensinado a dividir tão bem. A raposa respondeu: o burro. Tá? Então, aqui a nossa reescrita, tá? Nós seguimos, né, toda a estrutura que nós trabalhamos na nossa aula, parágrafo, tá? Agora vamos analisar aqui, ó, o roteiro para a produção textual. Nós já fizemos essa aula, essa explicação, mas é uma revisão, tá? Muito importante. Vamos para o nosso roteirinho. A história pode começar assim. Como que eu posso começar a minha história, tá? Era uma vez, um belo dia, certo dia, uma noite, né? Nas férias de verão, tá? Vamos colocar um começo para a nossa história. Depois, no meio da história, pode conter. O que nós podemos conter para deixar o nosso texto mais elaborado? De repente. Lembrando, crianças, que de repente é separado, tá? A gente vê muitas crianças, os alunos escrevendo de repente junto. É separado. A partir daí, então, neste momento, tá? E depois, no final da história, o que pode ser usado para deixar o meu texto mais elaborado? O portanto, porque, junto, tá? Finalmente, por fim, tá? Lembrando, crianças, que vocês não precisam escrever fim quando coloca a finalização da história, tá? A gente vê muitos alunos fazendo isso. Terminou a história, coloca fim. Não, se a sua produção seguiu as regrinhas corretamente, com começo, meio e fim, quem for ler vai entender que a sua história chegou ao fim, que você colocou a finalização da história, tá? Não precisa escrever fim quando terminar a produção, tá bom? Vamos continuar. Página 77. Nós produzimos o texto, tá? Essa produçãozinha, o leão, o burro e a raposa, tá? Fizemos a análise, tá? Seguimos a orientação que nós já trabalhamos, tá? Olha só, você também pode usar o rodapé para criar textos ou reescrever outros, completar ideias ou informações, corrigir palavras ou trocá-las. Então, isso aqui, essa atividade, nós fizemos, tá? Vamos para a próxima. Nós adaptamos. Agora é o nosso textinho. Vamos fazer a revisão do textinho para ver se ele ficou correto, tá? Vamos lá. O leão, o burro e a raposa. Até colocamos aqui os personagens. Olha que bonitinho, a carinha do burro. Certa vez, o leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Então, observem aqui, crianças, a letra maiúscula. Utilizamos a vírgula, tá? Para separar, para dar pausa nos itens. Eles pegaram muitas presas. Então, parágrafo, ponto final. É o começo da história. O leão pediu ao burro para dividir a caça
entre os três. O burro repartiu em partes iguais. Ponto final. Essa divisão não agradou o leão, que, irado, devorou o burro. Então, aqui é o desenvolvimento da história. Então, o leão pediu à raposa para dividir novamente a caça. A raposa, esperta, juntou quase tudo para o leão e ficou apenas com um pouquinho. Já estamos indo para a finalização da reescrita. O leão gostou, ficou satisfeito com a repartição e perguntou à raposa quem havia lhe ensinado a dividir tão bem. A raposa esperta, né? Como sempre. A raposa, então, respondeu: olha, vamos prestar atenção que vai ter uma fala. Então, eu coloco 2 pontos. Aqui é fala, não é um narrador. O burro. Parágrafo, né? Letra maiúscula. Terminamos colocando o ponto final. Lembrando que no textinho nós seguimos todas as regrinhas que nós falamos para uma boa produção textual. É difícil? Não é difícil, né? É só nós prestarmos atenção às regrinhas. Então, vocês viram que teve começo, meio e fim, ok? Lembrando, crianças, que vocês não precisam fazer a reescrita desse texto, tá? Esse texto é mais para análise e para entendimento. Não precisa copiar no caderno o texto, ok? Agora vamos para o exercício 5, das páginas 79 e 80. Leia os trechos e reconte-os, escreva-os com suas palavras, mas não altere as informações. Veja o exemplo. Texto original. O burro partiu o bolo todo entre 3 partes iguais. O burro repartiu o bolo todo em 3 partes iguais. Como nós poderíamos recontar, mas com outras palavras? O burro dividiu, repartiu, dividiu o bolo, a caça, entre os 3. Partes iguais significa que todos receberam a mesma quantidade. Vocês viram? Com palavras diferentes, mas o mesmo significado. Então, vamos lá. A. O leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas. O leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os 3. Como que ficaria se nós fôssemos fazer essas modificações? Vamos ver? Então, 3 animais. Substituímos aqui o começo por 3 animais. Saíram juntos para caçar. Quem? O leão, o burro e a raposa. Um leão, um burro e a raposa. Conseguiram pegar muitos animais, tá? Ao terminarem, o leão pediu que o burro dividisse tudo entre eles. Então, a mesma frase, só que com palavrinhas diferentes, mas com o mesmo sentido. Ok? B, vamos lá. O burro repartiu o bolo todo em 3 partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco o leão. Como que ficaria? Vamos ver. Parece que o burro quis agradar a todos. Então, dividiu tudo em 3 partes iguais. Mas essa conta, essa repartição, essa divisão, não agradou nada o leão. Vocês estão vendo? A mesma frase com outras palavrinhas. A letra C. Irado, devorou
Irado, ele, né, que é o leão, devorou o burro. Vamos ver como seria a modificação? Ah, furioso, irado, tem o mesmo significado que furioso. Ele quem? O leão. Não teve dúvidas. Abocanhou o burro. Significa que ele devorou o burro, tá, crianças? Lembrando que se não der tempo, vocês podem fazer com as palavrinhas de vocês, com o entendimento de vocês, com calma, assistam a videoaula novamente, ok? Vamos continuar. A tarefinha da nossa aula, tá, crianças? Fazer os exercícios 4 e 6 das páginas 79 e 80. Releia o poema, tá? É este poeminha aqui, Jogo dos Pontos e Vírgula, tá, crianças? Ó, prestem atenção. O poema está na página 75, tá? É este poema aqui, da página 75. Vocês vão ter que voltar lá na página, ok? E vocês vão escrever, tá? Responder essas atividades aqui. Exercício 4, tá? Página 79. Tá vendo que o poeminha está na página 75. E o exercício 6. Releia o leão, o burro e a raposa, tá? Ó, o leão, o burro e a raposa saíram juntos para caçar. Pegaram muitas presas. O leão pediu ao burro que dividisse a caça entre os três. O burro partiu o bolo todo em 3 partes iguais. Essa divisão não agradou nem um pouco o leão. Irado, ele devorou o burro. O que vocês vão fazer? Vamos prestar atenção na tarefa. Desse trecho em diante, olha aqui, nós até grifamos. Vocês vão criar um final diferente para a fábula. Como assim, professor, um final diferente? Agora vocês vão usar a criatividade de vocês. Vocês vão criar outro final para a fábula. Ah, pode ser uma ideia que eu tive aqui na minha cabecinha? Isto, não é cópia. Você vai criar o finalzinho da fábula. Então, vamos lá. Ó, nele, a raposa dará uma lição ao leão. Que lição que a raposa vai dar ao leão? Cobrando-o pela morte do burro e ensinando-o que não podemos querer levar vantagem a qualquer custo. Olha, eles já deram aqui uma diquinha, já ficou mais fácil como que você vai criar o final da sua história, tá bom? Leia com muita atenção, ó. A raposa dará uma lição ao leão, cobrando pela morte do burro e ensinando que não podemos levar vantagem, né, em qualquer custo. Então, você vai criar o finalzinho. Você poderá iniciar assim. Então, aqui é o começo da história. Ah, eu posso copiar pelo menos o começo? Sim, o começo você pode. Aí depois você vai desenvolver utilizando sua criatividade. Como que vai ser o começo? Ó, presta atenção. Ao ver o burro sendo devorado por ter feito uma divisão justa, sem privilegiar nenhum dos 3, a raposa ficou assustada. Ao mesmo tempo, pensou que aquele leão precisava de uma lição. Aí, daqui em diante, você vai criar a sua história. Você vai escrever o seu textinho. Use a criatividade, eu sei que vocês vão conseguir, tá? Ah, eu posso copiar aquele textinho que a professora produziu na aula? Não, o nosso foi uma reescrita, tá? Nós seguimos a ordem certinha dos acontecimentos. O de vocês, vocês vão criar um final seguindo a ordem aqui do exercício 6. Ok? Ficou bem esclarecido? Ficou, né? Use uma folha avulsa ou um caderno. Preferencialmente, faça no seu caderninho.
tá? Que aí não corre o risco de perder, de sumir a folhinha, ou, né? Então, faça no caderninho que fica o registro lá para a sua professora verificar, para você mandar a foto, ok? Roteiro das atividades de hoje: assistir a videoaula com calma, fazer as atividades, fazer os exercícios 4 e 6 das páginas 79 e 80, que é a tarefinha, tá? Façam com criatividade o final, tá, dessa fábula, que eu sei que vocês vão conseguir. Tire uma foto bem nítida, envie para sua professora. Se você não entender, tiver alguma dúvida, como fazer esse final, entre em contato com a sua professora, pelo grupo, pelo WhatsApp, que ela irá lhe ajudar, ok? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau!